paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Estou aqui com você hoje para compartilhar a palavra de Deus, dando sequência à nossa exposição dos Salmos. Temos falado sobre a beleza oculta dos Salmos. E hoje eu quero compartilhar com você o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o salmo mais longo, um salmo extremamente interessante, um salmo com uma temática absolutamente urgente para a nossa vida. E eu quero compartilhar isso com você hoje. Espero que seja um tempo de aprendizado, espero que seja um tempo de crescimento para a tua vida. Espero que haja uma grande contribuição para o seu entendimento bíblico a partir dessa exposição. Olha, o Salmo 119 é um salmo que, na verdade, é um grande acróstico, é um formato literário, um formato poético, muito conhecido, né, na literatura, um salmo cuja a sua temática ela insiste e consiste tão somente em fazer a exposição da palavra de Deus, o tema único que discorre do primeiro até o verso de número 176 é a palavra de Deus. O Salmo 119 é uma ode à excelência da lei divina. É uma ode, é uma poesia à beleza, à magnitude, à soberania, à supremacia da palavra de Deus na vida do homem. A palavra do Criador para a criatura. Então o tema do Salmo 119 é exatamente esse, né? Se você olhar com atenção a sua Bíblia, você vai perceber que esse acróstico, que esse poema, ele é dividido em 22 estrofes, né? Que são exatamente divididas por 8 versos, né? Esses 8 versos começam, todos eles na sua letra hebraica, com uma letra específica a uma palavra que seja similar à lei do Senhor. Então nós vamos ver ao longo do Salmo 119, 8 palavras similares, né? 8 palavras sinônimas à palavra de Deus, a lei do Senhor. São as palavras que nós vamos encontrar, né, na tradução que eu estou usando, da Revista e Atualizada. Talvez você encontre ela um pouquinho diferente, mas com a mesma similaridade dos sinônimos, né? Você vai ver a palavra lei, a palavra testemunho, a palavra preceitos, a palavra estatutos, mandamentos, juízos, né? A própria palavra, né? A palavra de Deus, e também a promessa, né? Então são essas variantes, essas 8 tonantes que vão ser a base dos 8 versos, das 22 estrofes que compõem esse Salmo 119, que é uma expressão literária linda, maravilhosa, né? Eu quero compartilhar com você o ponto que eu acho assim, central nesse Salmo. Se você perceber e ler com muito capricho aqui, o Salmo 119, desde o verso 1, quando começa dizendo, né, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, né? E você vai perceber que ao longo de todo o Salmo você vai ver o salmista falando sobre a excelência divina da palavra de Deus, né? O verso 9 e 10 é um verso que nós conhecemos muito bem, né? De que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho, né? Observando a tua palavra, né? De todo o coração te busquei, não deixeis fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? Então você vê a relação que o salmista estabelece na vida dele para com a palavra, e essa relação é uma relação íntima, né? E esse texto vai, né, se discorrendo e sempre uma ênfase na palavra de Deus, até nós chegarmos ao momento que eu considero ser assim, o ponto onde todos conhecem muito bem esse versículo do Salmo 119, que se encontra a partir do verso 105, e diz assim, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura dessa palavra aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmarei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor,
a espontânea oferenda dos meus lábios, e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Amém? Olha como é que o salmista estabelece a relação mais uma vez dele com a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De maneira que ele entende que sem essa palavra ele não pode andar. De maneira que ele compreende que sem essa palavra os seus caminhos se tornam obscuros, logo impossíveis de se caminhar. Eu penso que é muito urgente essa ode, eu penso que é muito urgente esse retorno à palavra, essa consideração, esse lugar de primazia da palavra de Deus na vida do homem. Por quê? Porque o meio evangélico, porque a igreja cristã, ela se afasta perigosamente da palavra de Deus. O que caracteriza hoje a igreja evangélica brasileira não é mais a pregação, não é mais a palavra de Deus. A igreja evangélica brasileira hoje, ela está caracterizada por movimentos políticos. A igreja brasileira hoje está caracterizada por sentimentalismo, por sentimentos de prosperidade, por sentimentos de crescimento pessoal, por buscas produzidas por mero interesse pessoal, partidarismo, faccionismo, invencionices. Os cultos hoje não representam mais a palavra de Deus, não traduzem mais, não refletem mais a vontade de Deus através dessa palavra, mas os cultos evangélicos hoje refletem a vontade do homem, o desejo do homem, o interesse pessoal do homem, tanto no seu estilo cultural, modal. Os cultos hoje atendem muito mais às necessidades pessoais dos cristãos ou dos pseudos-cristãos do que da vontade de Deus. Nos afastamos absolutamente da palavra de Deus. As canções, elas imputam a ideia de se adorar a Deus, de se buscar a Deus, de se conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus. Mas é uma intimidade forjada na mente humana. É uma intimidade forjada nos parâmetros humanos. Porque o evangelho brasileiro hoje representa um evangelho analfabeto de Bíblia. Não tem como amar o Senhor sem amar a palavra do Senhor. Não suportamos pregações bíblicas. Nós queremos, na verdade, shows de entretenimento. Nós queremos ouvir testemunhos, nós queremos ouvir histórias paralelas. Nós nos interessamos muito em manifestação de milagres, em testemunhos de poder. Poder que muitas vezes eu desconheço. Nós buscamos tantas outras coisas. Não ouvimos pregações expositivas nas igrejas. Muitas vezes pregações temáticas mal formuladas, mal engendradas, mal trabalhadas. As pessoas se escondem atrás de uma capacitação espiritual, mas não têm coragem de estudar um texto antes de ler. Muitos pregadores vão ler o texto e não sabem nem ler direito o texto que estão lendo, não conseguem nem entender o que estão falando. O amor que o salmista tem pela palavra de Deus aqui, nós não vemos ele refletido na igreja contemporânea. Nós não vemos ele refletido na igreja brasileira. As pessoas têm preguiça. Para muitas pessoas, pregação boa é pregação rápida, objetiva, cheios de desculpas esfarrapadas para não se ouvir. Você vai em muitas igrejas, o pregador prega o texto que ele vai usar na mensagem dele, a igreja no início não fecha a Bíblia, porque sabe que não vai voltar mais. Não há uma exposição, não há um comprometimento. Eu creio absolutamente que o querigma, que a proclamação da palavra de Deus é algo espiritual. Eu não posso pregar sem estar selado pelo Espírito Santo. Eu não posso falar para você aqui agora se eu não for direcionado pelo Espírito Santo, se eu não tiver uma preparação para isso. Mas eu também acredito na capacitação intelectual, no cuidado, no zelo para com o compartilhamento da mensagem. Quando você pega Pedro,
falando sobre a palavra dele, pregando para o Sinédrio, pregando na escadaria do templo. Sim, ele foi usado pelo Espírito Santo, ele foi sim investido com uma autoridade, ele foi investido sim com intrepidez, mas ele sabia o que ele estava falando. A pregação de Estevão é uma pregação absolutamente expositiva. Ele foi capacitado sim, falou com intrepidez e autoridade sim, mas ele sabia o que ele estava falando. Um dos grandes pregadores, talvez o último dos puritanos, Martin Lloyd-Jones. Esse homem cunha o que eu entendo ser o ponto central da pregação. Para Lloyd-Jones, a mensagem deveria ser uma expressão de luz na mente e de fogo no coração. Lloyd-Jones dizia que a pregação era teologia em chamas. Eu acredito muito nisso. Eu acredito no homem que se prepara espiritualmente e intelectualmente, que entrega uma mensagem que afeta a mente e o coração. Na sua luz a mente, na sua mente a luz do Senhor, mas no seu coração ao fogo do Senhor, que faz com que ele proclame essa palavra de maneira verdadeira, abrasadora, arrebatadora, tomando o homem em todo o seu ser, não só na sua emoção, mas também na sua razão. Foi isso que Agostinho fez com a sua retórica cristã. Ele não apenas falava ao coração, mas ele falava à mente. Ele fazia reduzir todas as ideologias. Ele questionava, ele pregava. Pedro fala isso na sua primeira epístola. Estamos prontos para responder, para dar resposta a todos que pedem a razão da esperança que há em nós. Mas nós não fazemos isso. O evangelho hoje é grito, é autoridade, são declarações, é um evangelho reduzido a atos proféticos, que de proféticos não tem nada. É um tempo de nós voltarmos às Sagradas Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A igreja precisa voltar para a palavra. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. E o evangelho não é algo que acontece tão somente dentro das raias de controle, nem das raias de tranquilidade, nem nas raias de conforto. Verso 107 diz assim: estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Não foi uma oração forte, não foi uma corrente, não foi uma mandinga gospel que fez, não foi um culto de libertação. O que trouxe o salmista de volta ao seu norte, o que trouxe o salmista de volta à sua vivificação, ao seu vigor, foi a palavra de Deus. Eu posso dizer isso com muita precisão, porque nos tempos que eu tive Covid, no tempo que eu fiquei dentro da minha casa, com minha esposa com Covid, com os meus filhos com Covid, você se sente absolutamente vulnerável. Se tem uma coisa que o homem precisa aprender a se sentir, é vulnerável. Não há problema nenhum em ser vulnerável, porque nós somos. O que acalmava o meu coração, o que trazia minha esperança ao seu porto, era a palavra de Deus. Eu lia a palavra de Deus todos os dias, mais do que eu costumava ler. Eu encontrava nela, na verdade, a única calma, a única fonte de gozo e de paz para minha alma. E mesmo em meio à guerra eu tive paz. E mesmo em meio às incertezas eu tive a plena convicção de que o Senhor é comigo em todo o tempo. É a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, aquilo que me guia, aquilo que me direciona, aquilo que abre a minha visão para que eu continue a caminhar. É um tempo sofrido. O apóstolo Paulo fala que o que caracterizaria o surgimento do anticristo, o fim desse tempo que nós vivemos, é a apostasia. O que é a apostasia? É o afastamento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo adverte aos Gálatas que passam tão depressa para outro evangelho. Talvez essa seja a advertência que nós precisamos ouvir hoje, porque muitos de nós estamos passando muito depressa para um outro evangelho. Um evangelho alicerçado em políticas, em ideologias, um evangelho alicerçado em práticas comuns, um evangelho que se queda, que se abre, um evangelho que se rende
as tendências culturais, modais, ideologias da nossa geração. Não. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Entender que ela é a base de tudo. Salmo 119, no verso 109, diz assim: estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, eu não me esqueço da tua lei. Essa que é a nossa grande visão, é o grande desafio. Ainda que você esteja em perigo, ainda que você esteja num momento difícil da sua vida, não se esqueça da palavra de Deus. Salmo 119 termina com o último versículo dizendo assim: ando errante como ovelha desgarrada. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Querido, o desejo do meu coração é que a beleza oculta desse salmo revele a grande necessidade de nós voltarmos integralmente de corpo, alma e mente à palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Que você possa amar essa palavra. Que você possa tê-la em crédito. Entender que ela é o manual para a tua vida. Entender que sem ela os teus caminhos estão escuros. Os teus passos estão perdidos. A sua mente está confusa. Não confie no teu coração. Jeremias disse que enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que te guia, querido, é a palavra. O que te guia, o que te orienta, o que te fortalece é a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus abençoe você, rico e abundantemente. Que a graça do Senhor esteja contigo, hoje e para todo sempre. Nos vemos no próximo programa, aqui no Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.